noite. Bendito Deus, Pai da eternidade, nos colocamos, Senhor, à disposição de ouvir a Tua palavra nesta noite. Aí está o Teu Filho, Pai, que tem a responsabilidade de trazer a mesma. Neste momento, repreende toda a interferência satânica e que possamos, ó Pai, receber uma palavra diretamente do Teu coração. Que ele venha ser um instrumento nesta noite, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Abençoa ele, ó Pai, infinitamente mais. É que a igreja pede e te agradece em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite, uma grande responsabilidade. Eu queria, meus irmãos, abrir em João 3. Hoje eu quero falar de um Deus de amor, mas quero falar de um Deus de ira também. Ele é amor, mas é ira. Amém? Queria que os irmãos abrissem João. Eu confesso para os irmãos que nem trouxe o óculos, pedi o óculos da irmã emprestada ali, porque eu esqueci meu óculos. Mas Deus faz do jeito dele, a gente tem que vir e fazer o que Ele quer. Só que eu vou ficar assim no segundo tamanho que está. Não sei, eu me ajudo. João 3:16. E depois nós vamos ler o 36. João 3:16. Depois nós vamos ler o 36. Vamos lá? Todos mundo já conhecem, que é bem conhecido. Amém? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá no 36. No 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? É uma palavra que eu falo assim, o irmão pode se assentar, uma palavra poderosa, muito poderosa. Por quê? Porque Deus é amor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele é o amor. A pessoa, Ele é o amor. Ele é a própria essência do amor, nele está o amor. Mas a palavra diz também que Ele é ira, é justiça. E nesses últimos tempos nós temos visto que tem se pregado para o povo um Deus bondoso. Um Deus que realmente Ele é um Deus bondoso, maravilhoso, o amor. Mas as pessoas têm esquecido de explicar que Ele é ira, é justiça, Ele é juiz, Ele tem misericórdia, mas é justo. Por isso que tem um povo que tem vindo para a igreja e quando chega dentro da igreja se debate com alguma, porque querem trazer para dentro das igrejas e falar assim, vai acontecer e não acontece. Por quê? As pessoas querem ensinar as pessoas que Deus é só amor. É só amor, mas é justiça. Há uma geração que está sendo pregada, que hoje em dia tem sido falado muito aí, que Deus é amor. É amor, irmão. Que tem sido pregado para as pessoas que Ele é amor. Ele é amor. Eu falo para os irmãos que eu tenho estudado muito sobre o amor. Eu tenho buscado isso muito na minha vida, a entender o amor de Deus. E quando você vai ver o fundamento do amor, o que Deus tem sobre o amor fala, sabe o que é para a gente? É dor. O amor, quando Ele fala para nós, amar Ele é dor, porque dói na carne. Amar a Deus dói na carne. Amar a Deus dói, porque Ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E quando você passa a amar a Deus, você sente dor, irmão, porque você não faz o que você quer. E amar a Deus não é fazer o que você quer. Não é você ter sua lista grande assim
comprado com alto preço, e um sangue derramado na cruz do Calvário. Não é você que governa mais você, porque existe um Senhor. Você entregou a vida a Jesus, então não é você que manda mais. Então tem pregado um Deus para as pessoas, esquecido de ensinar ele a justiça dele. Existe uma regra, irmão, para servir a Deus existe uma regra. Se você quiser, ele é amor, mas tem a regra dele. E as pessoas estão vindo para o Evangelho, e muitos têm se confrontado com o Evangelho, por isso que tem muita gente desviada. Muita gente desviada. Muita gente, quando você vai falar de Jesus para eles, não querem mais, porque se frustraram, porque esqueceram de falar de um Deus de justiça, de um Deus que você tem que se entregar, que você tem que... Esqueceram de falar isso para eles. Só fala do Deus da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção. Meu irmão, olha só, quando eu aprendi a palavra, que a palavra disse assim: por que andar ansioso por muitas coisas? Vosso Pai não sabe a vossa necessidade? Tu tem um pai, ele não é seu pai, ele não sabe as suas necessidades. Por que anda ansioso com essas coisas? Ele fala que o bebê, o comer, o vestir, vai cuidar, irmão. Eu não boto meu joelho no chão para ficar falando para o Senhor: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Eu não tenho nada a ver, cada um ora do seu jeito, mas eu sou assim. Eu oro para ele dizer: quantas vezes levantamos de mais cedo e falamos assim: Pai, Tu és o nosso amado Deus. Quantas vezes levantamos de manhã cedo e declaramos o nosso amor por Ele, antes de pedir, e declaramos o nosso amor por Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sou Teu servo, sou Teu filho. Declara o Teu amor pela manhã por Ele. Expressa em palavras para que o mundo espiritual escute o Teu amor por Ele. Ame a Deus, mas entenda que Ele é justiça. Entenda que não é do seu jeito, não é da maneira que você quer ou como você quer. Por que querem trazer as pessoas para o Evangelho e falar para o Evangelho assim: meu irmão, bota aí sua lista aí que ele vai cumprir tua lista toda, tudo que você pedir ele vai te dar. Eu vou te dar um exemplo. A minha irmã estava doente, 33 anos, e orando, Senhor, Ele levou. E aí? 33 anos. Sabemos que Ele cura? Sabemos que Ele cura. Sabemos que Ele faz? Mas aquele leproso chegou até Ele e falou assim: Senhor, se quiseres, Tu podes. Ele pode curar. Mas se a gente for a Ele pelo aquilo que Ele tem para nos oferecer, quando Ele não fizer, Ele se frustra. Porque temos que buscar a Deus pelo nosso amor que temos a Ele, irmão. Temos que amar o nosso Deus não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Porque quem pregou o Evangelho no mundo aí e mostrar para o povo o Evangelho de dar, não é dar, irmão. A Bíblia diz assim: melhor dar do que. É melhor. Busque a Deus pelo teu amor. Declare o seu amor pelo Senhor. Mas entenda que Ele é justiça. Ele é justiça. Tem um povo que está aí frustrado. Um povo que hoje o Senhor, Ele tem sarado a minha alma, porque eu levanto pela minha manhã e estou em paz, irmão. Eu retornei para os braços do Senhor, foi em 2020. Nunca me faltou nada, irmão. Irmão, nunca me faltou nada. Eu, antes de estar nele, passava fome. Quando eu estava no mundo, eu passava fome, porque eu dependia das pessoas para me dar um prato de comida. Quando eu aceitei Jesus e busquei a Ele, nunca mais me faltou nada. Eu nunca chego, irmão, diante do Senhor, eu falo, eu não chego diante do Senhor pedindo carro, fama, dinheiro, nada disso. Eu adoro com espírito e verdade. Ame a Deus em espírito e em verdade, porque somos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, porque na carne não conseguimos adorar Ele.
tem que ser no Espírito. Ame a Deus, declare seu amor a cada dia do Senhor. Fale para o Senhor o seu amor por Ele, sabe, aquele amor mesmo. E quando eu vou falar para os irmãos assim, que quando você começar a andar no amor do Senhor, se prepara, irmão. Porque quando eu fui pregar um evangelho, porque o evangelho que as pessoas ficam escutando, o evangelho sempre no bem-estar, não é bem-estar, irmão. O evangelho é dor, é luta, é guerra, é travado. As pessoas querem dar ação de graça ao Senhor pelo bem material que recebeu. Eles querem dar ação de graça pelo benefício que houve, ou pelo aquilo que ganhou, ou pelo aquilo que recebeu. Eu dou ação de graça ao Senhor pelo meu nome escrito no livro da vida, irmão. Estou esquecendo de falar no livro da vida. Estou esquecendo de falar para as pessoas que o nome deles tem que estar escrito lá, porque não receberão a ira dele. Está escrito aqui, irmão, aquele que não estiver em Cristo, a ira permanece. A ira permanece. Nós temos que pregar para o povo e falar para eles quando eles virem, se você tem que entender, sabe por causa de quê? Porque a igreja perdeu o temor. Sabe, porque se fala tanto nas bênçãos, que as pessoas esqueceram do temor. Ele tem um fôlego na minha vida. Eu posso sair dali agora e aqui mesmo. Eu não sei a hora. A gente sabe a hora. Temos que estar preparados, irmão, porque não sabemos a hora que Ele virá. Jesus está vindo para muitas pessoas nessa hora, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ele está vindo para muita gente nessa hora. Temos que estar preparados. E a Bíblia diz assim bem claro lá: aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado lá com os demônios e seus anjos. Temos que passar a ter esse temor no coração, a ter o temor de perder a salvação, a alegria da salvação, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, de se alegrarmos porque sabemos que temos parte com Ele, estamos nele e Ele está em nós. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Exalte o Deus que nem se Ele te der ou não te der, ou não fazer, Ele continua sendo seu amado. Continua sendo seu amado. E eu comecei a buscar sobre o amor, é porque eu não trouxe a lista aqui, senão eu ia mostrar para vocês. O amor. Ame a Deus. Porque o fundamento do Evangelho é o amor. Quando ele começa assim, olha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos começam de Deus para os homens. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Aí depois fala assim: ama o seu próximo como a ti mesmo. Olha o sinal da cruz, O Evangelho, os 10 mandamentos já está falando assim, carrega sua cruz. Carrega os mandamentos do Senhor na sua vida, porque o amor que Ele prega para nós, sabe qual é o amor que Jesus prega para nós aprendermos? Tu já pensou naquele que bate no seu rosto, aquele que te maltrata? É esse que você tem que amar. Aquele que te carrega cativo, te lança na prisão, Deus fala, é esse que nós temos que amar. O amor que Jesus fala para nós termos é porque se o mundo, a igreja está caminhando junto com o mundo. Se me fizer bem, eu amo. Se não me fizer, não é o Evangelho, não é esse. Por isso que dói na carne, irmão. Aquele que te aborrece, é esse que você tem que amar. Aquele que mais te aborrece, é esse que você tem que amar. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é aquele que te maltrata. E a palavra de Deus diz assim:
Nós temos que obedecer àquele que, os governantes, aqueles que mais nos maltratam, nós temos que obedecê-los por amor ao Senhor. Porque é agradável ao Senhor sermos maçados, sermos judiados por amor a Ele. O Evangelho é ser maçado. O mundo precisa ver que nós não somos igual a eles. Eles são ruins, nós somos bons. Eles são maus, nós somos bons. O mundo precisa olhar em nós essa diferença. Só no amor. Só no amor. E esse amor, eu vou convidar os irmãos, dizer para os irmãos que esse amor é derramado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo derrama esse amor em nosso coração, para que nós possamos aprender a amar, porque só com o Espírito Santo conseguimos amar. Temos que pedir ao Senhor derramar esse amor em nossos corações, nos ajuda cada dia, para que possamos suportar em amor. O mundo precisa olhar para você e ver amor, o quanto você ama Ele. Aí conquistaremos eles. Porque eu estava com uma certa pessoa, eu não vou falar o nome porque não fica muito legal. Estava com uma certa pessoa, a pessoa falou assim, ele é evangélico. Aí ele falou assim, teve até um certo, assim, um debate mais forte entre eu e ele. Aí eu falei, ele falou assim, não rapaz, se aquele cara lá fizer isso com minha família, eu mato ele. Se aquele fizer isso, eu estrangulo ele. Se fizer aquilo, eu faço isso. Aí eu fui falar do amor de Jesus para ele, como é que o Evangelho é. Não aceita, irmão. Sabe por causa de quê? As pessoas não aceitam mais o Evangelho na real, porque as pessoas foram doutrinadas a vir para o Evangelho e receber. Foram doutrinadas a vir para o Evangelho para vir com as suas listas. Vai lá, irmão. Irmão, se você não for fiel ao Senhor, não for. Não. Esboça, faz as pessoas virem para o Evangelho, não ensina o caminho da dor para eles, não ensinam. Tem que ensinar. Tem que ensinar para eles que o Evangelho é renunciar a si mesmo. E para entrar no reino dos céus tem que haver renúncia. Porque não haverá aquele que não pode entrar no reino dos céus se não haver renúncia. Dói, irmão. Eu fui um cara muito louco por aí afora, muito louco. Eu falo para Deus que Deus estava comigo. Até naqueles momentos, só Deus sabe onde esse pé aqui, quantas comunidades esse pé aqui entrou, quanto chão entrou, e quantas madrugadas dentro de comunidades. Já fui chamado, já botado para me confundir com fulano, confundido com aquilo. Deus sempre comigo, sempre. E um dia eu falei assim, vou parar de usar droga, porque senão vou acabar morrendo, ou vou acabar preso. Eu não quero ir preso. Eu comecei a beber cachaça, virei um alcoólatra, e Ele me libertou. E hoje sou livre. Sabe o que a palavra diz assim? E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Sabe por causa de quê? Porque temos Ele e Ele não tem mais governo sobre mim mais. Porque não é Ele que mais fala assim, faça isso, faça aquilo. Não é porque existe um governo sobre minha vida hoje. E esse governo que existe sobre minha vida hoje é Cristo Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso libertador. Ele é o que nos cura, nos transforma, nos faz ter a vida eterna. Sabemos que temos paz com Deus por Cristo. Aquele que não tem Cristo não tem paz com Deus. Temos que ter Cristo. Busque o Senhor por amor. Eu vou olhar aqui porque eu vou embora. Por amor, irmão. Ame o Senhor. Ame a Deus. A minha palavra hoje para os irmãos é que se acorde de manhã cedo, se derrame do Senhor, antes de pedir alguma coisa, antes de fazer a nossa lista,
Fale para o Senhor o quanto você ama. Pede ao Senhor para derramar esse amor nos nossos corações, porque só conseguiremos alcançar nossos familiares, queremos alcançar a nossa comunidade quando Ele vê esse amor em nós. Ame a Deus. E eu vou depois de ler aqui, os irmãos, já vou terminando, vou mostrar para os irmãos aqui, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Aquele que está em Cristo Jesus. Busque a Deus cada dia. Não chegue diante do Senhor pelo aquilo que Ele pode nos oferecer. Eu fico vendo na internet, eu fico triste de fazer o que eu estou fazendo agora pelo aquilo que pode se ganhar. Pessoas cobrando 40 mil reais para pregar a palavra de Deus, cobrando para pregar uma coisa que não é dele. Isso aqui já está escrito não sei quantos mil anos, e as pessoas ganhando dinheiro sobre isso aqui. Sabe por causa de quê? Porque o amor de muitos se esfriaria, porque as pessoas estão atrás daquilo que Jesus pode dar, não pelo amor a Ele. A palavra de Deus é tão forte que Ele fala assim: se você amar o seu pai e sua mãe mais do que Ele, você não é digno dele. Para você, se a gente amar uma pessoa mais que a Deus, não somos dignos dele. Ame a Deus, irmão. Busque com todo fervor a presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa nessa noite derramar esse amor no coração dos irmãos. Que os irmãos possam receber esse amor do Espírito Santo no coração dos irmãos. Para que os irmãos possam ser transportantes desse amor. Para que aonde nós chegarmos eles possam ver a Cristo em nós. Para que o nosso brilho seja Cristo. Porque odiar igual o mundo faz, a palavra fala assim, me fugiu a palavra, meu Deus, se renova, como é? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos lá, é porque de vez em quando o tico-teco não funciona, meu irmão, entendeu? Nós temos que falar assim, Espírito Santo, ajuda, porque a gente fala assim, a palavra é essa assim, ó, não se conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento em Cristo Jesus. Porque se a gente andar como o mundo anda, falar como o mundo fala, viver como o mundo anda, não seremos como uma mente transformada em Cristo Jesus. E vai lá nos fundamentos de Cristo. Quando você vai estudar sobre Cristo, você vai buscar Cristo, você fica tribulado, irmão. Porque você vê o quanto você precisa o quanto precisa ser transformado. O quanto, quando você começa a ter um encontro com Cristo, começa a estudar sobre Ele, você vê quem é Cristo, você fica falando assim, o quanto eu preciso mudar. Quanto eu preciso mudar. Porque servir a Cristo e ter a mente de Cristo é ao contrário desse mundo. O mundo vai para lá e nós vem para cá. Não pode andar no mesmo curso. E você começa a andar ao contrário do mundo, vão te aborrecer, vão te caluniar, vão virar as costas para você, não vão falar contigo, vão te chamar de chato, você não é isso, vão desabocar de quê? Porque o mundo não aguenta ouvir a verdade. E a verdade é Cristo. E quando você fala de Cristo, o mundo odeia você. A palavra de Deus diz assim, nós seremos odiados, e muitos queremos ser amados. Porque servir a Cristo é ser odiado pelo mundo. E o mundo vai nos odiar. Porque o mundo não aguenta ouvir a verdade que é Cristo Jesus. Porque quando se fala de Cristo Jesus, se revela as trevas que está nele. E eles não conseguem atender. Não, isso não é para mim não. Não querem. Porque a Bíblia diz, na palavra de Deus fala assim, o inimigo secou o entendimento deles, secaram eles, para que eles não cheguem
conhecimento de Cristo Jesus, porque as pessoas que conhecem a Cristo Jesus são libertas, são transformadas, são nova criatura, já não vive mais no rompimento desse mundo, não anda com esse mundo, não fala com esse mundo, é nova criatura em Cristo Jesus, é nova criatura. Uma vez eu estava indo trabalhar, fazendo um serviço ali, né? Aí uma senhora passou por mim e falou assim: Oi, Alexandre, calma aí, deixa eu falar com você. Eu pensei que ela ia falar sobre trabalho, né? Aí ela falou assim: Alexandre, eu fico vendo você passar aqui sempre passando alegre, sempre feliz, e eu te vi você passando daquele jeito. As pessoas te criticavam, hoje eu quero te dar os parabéns, que você hoje é uma pessoa feliz. As pessoas precisam olhar e te passar, cara. A gente precisa ter amor ao próximo. Se a gente não for exemplo, a gente não vai alcançar o nosso, não. Se a gente não botar a nossa carne para doer por amor a eles, a gente não vai alcançar o nosso. A gente precisa fazer a nossa vida ser luz para eles verem isso, para que eles sejam alcançados, a nossa rua seja alcançada. A nossa rua te procure porque viu o Cristo em você. A gente precisa, sabe por causa de quê? Porque o Senhor está próximo. As coisas já estão acontecendo com uma velocidade. Nós estamos já no tempo, sabe por causa de quê? A mulher, quando vai ter o neném, ela tem a contração, não tem? Nós já estamos na contração. A contração cada vez vai aumentando, vai ficando mais curta, não vai, não é isso? A mulher para a criança nascer, né? E assim está acontecendo, irmão. A vida de Jesus está muito próxima. Se prepara a igreja para encontrar um noivo. Esteja ansioso, ansiosa pela vida do noivo. Uma igreja sarada, uma igreja que está ansiosa para ver o nosso noivo, aquele que virá para nos resgatar. A palavra diz assim que vai nos livrar da ira de Deus. As pessoas ficam pregando o evangelho falando assim: o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo não sei o que, o inimigo isso, o inimigo aquilo. O nosso problema não é o inimigo não, meu querido, não é não, meu querido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, que o inimigo já está condenado, ele já foi julgado, já está batido o martelo, ele só está esperando o dia do juízo. Ele não é o nosso problema. Sabe qual é o nosso problema? É a ira de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar de Deus mesmo, porque existe uma ira de Deus que virá sobre o homem. Somos filhos da rebeldia, pelos que não quiseram a Cristo, pelos que não reconheceram o senhorio de Cristo Jesus, pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele virá com a ira dele, julgará os homens, e Ele virá e julgará os homens. E a Bíblia diz: aquele que não for achado no livro da vida, esse será lançado, e ele não terá dó, porque naquele dia ele será juiz. Hoje ele tem misericórdia, hoje ele está intercedendo por nós, hoje ele é nosso intercessor, está com o Pai, mas naquele grande dia ele será juiz. Então se prepare, igreja, uma igreja amada, uma igreja adornada, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja preparada para ver o noivo. E a Bíblia diz, sabe o que é o mais interessante, que nos dá alegria? É que ele diz assim: nós veremos como ele é. Será que os irmãos têm uma curiosidade de conhecer a Deus pessoalmente? Já parou para pensar nisso? Estaremos face a face com o nosso Pai. Estaremos face a face e conheceremos como Ele. Esteja ansioso. A palavra diz assim que Jesus Cristo veio, se fez carne, nasceu de mulher, se fez carne. A primeira coisa que Ele fez, se desvaziou da sua glória, se humilhou a si mesmo, nasceu de mulher, andou nessa
forma para a igreja, quando for para alguém, fale do amor de Deus e fale o perigo que ele está correndo se ele não tiver Cristo Jesus. Fale para ele que quando ele tiver, se ele não tiver a Cristo, ele será condenado, ele será lançado no inferno, ele será lançado lá junto com os demônios. Ensine as pessoas aquele caminho, para que eles se entendam que só em Cristo Jesus é salvação, só nele é a redenção. A palavra de Deus diz assim, que ele fala assim: aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor está selado. Sabe o que está dizendo? Tem dono. Você está selado pelo Espírito Santo. O mundo espiritual olha para você e fala assim: aquele lá tem dono, aquele lá tem dono, aquele tem dono, está selado, aquele tem dono. E a palavra de Deus fala que o inimigo não nos toca, porque temos um dono. Sabe o que o mundo prega aí fora aí? O terror, o medo, e faz a gente temer. Ande tranquilo, irmão, porque Deus está no controle da tua vida. Ele sabe a hora que vai descer a sepultura, Ele sabe a hora que vai acontecer tudo. Ande em paz com o Senhor. Não deixe o terror do tráfico, disso, daquilo, não sei o que, te terrorizar. Não, irmão, eu ando tranquilo, eu ando em paz, não ando com medo, com o terror do mundo. Não deixo, sabe por causa de quê? Porque existe um Senhor sobre minha vida, existe um dono, meu. Ele sabe, a Bíblia diz assim, que Ele fala assim: Ele nos guarda, Ele é o guarda fiel, Ele nos guardará, Ele envia seus anjos para nos guardar, para que a gente não tropece de alguma. Ele está conosco. Para que ter medo, mano? Terminando. Não tem no mundo, meu querido. Eu falei isso com o meu irmão. Meu irmão lá, chegou os meninos lá pro lado dali. Ele começou naquele pânico lá, aquela loucura dele lá, cheio de medo disso, medo daquilo. Eu falei para ele: descansa, irmão. Eu vou falar para você, aonde minha sogra mora, tem tráfico, tem essas coisas. Eu sou muito em paz, irmão. Sabe quantas vezes ele mexeu comigo? Nunca. O mundo espiritual te conhece, cara. O mundo espiritual sabe que tem um dono. E o nosso dono é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o grandão da Galileia. Não deixe o mundo te terrorizar. Não deixe o mundo te tirar, te deixar em pânico, entrar em depressão, ficar com medo disso, daquilo. Descanse no Senhor, porque Ele é o que nos guarda. Ele nos amou. Então descanse, irmão. Eu ando em paz. Eu ando. Não tem lugar perigoso para mim. Eu vou falar para vocês qual foi o dia que Deus me curou. Vou falar para vocês qual foi o dia que Deus me curou. Eu estava numa casa de recuperação e já estava um tempo lá no Roseral. Não sei se você já conheceu, já falou em Belfor Roxo, Roseral. Ali na Praça São Vicente, tem a Praça São Vicente ali, para aquele lado ali, muito perigoso, muito bandido, muitas coisas. E a gente ia orar, tinha um monte que a gente tinha que passar pelos meninos para subir para o monte. E aquilo me apavorava, aquilo me deixava inquieto. Eu falava para o pastor: pô, a gente tem que passar por lá. Tem outro monte aqui que não tem nada, mas a senhora manda a gente ir lá pelos bandidos. Não, tem que ir lá, eu quero vocês lá. A gente ia, eu ficava, porque a gente ia lá para dentro da mata, aí a gente ficava preocupado de os caras ir lá matar a gente dentro da mata, e aquilo me aterrorizava. Ai, Senhor. Um dia, a gente estava voltando, porque a gente ia para lá 9 horas da manhã,
e voltava 3 horas da tarde. Aí nós estamos saindo assim, e eles viram, apontaram a arma e pá, deram tiro para cima da gente, chegou na igreja. Irmão, aquele dia Deus me curou. Eu fiquei tranquilo. No meio daquele dia de sinceridade que eu estou falando para vocês, Deus me curou naquele dia. E desde aquele dia em diante, eu nunca mais me preocupei com nada. Sabe por causa de quê? Que Ele me fez entender, Ele é o que me guarda. Ele é o que te guarda. Ele é seu Senhor. Ele não vai deixar nada botar a mão em você se não pedir permissão a Ele. Nada acontece na sua vida se não pedir permissão a Ele. Ele é o dono, Ele foi na cruz, Ele derramou sangue, Ele é seu Senhor. A gente precisa amadurecer, porque o mundo prega esse terror aí fora aí. Precisamos pegar um evangelho genuíno, um evangelho de cruz, um evangelho de salvação. Hoje eu estava em casa vendo um vídeo, um senhor chegou no vídeo e falou assim, e eu bem concordo com ele mesmo. Ele falou assim: se vir botar mil pastores em uma convenção, 1000, e ensinar eles os fundamentos da salvação, 50% não sabe o que é meu Deus, o fundamento da salvação. Não sabe anunciar, pregar e falar da salvação para as pessoas, porque é muito mais fácil falar para as pessoas das coisas que os nossos olhos podem ver. A salvação é muito mais importante que qualquer outra coisa. Não negocie, não olhe para trás, não fale reto. A salvação é muito preciosa, porque um preço foi pago na cruz de Calvário para nos salvar. Eu costumo levantar de manhã cedo e já vou entregar uma oportunidade. Antes disso, eu quero orar com os irmãos e vou falar uma palavra com os irmãos aqui, depois nós vamos orar. Eu costumo levantar de manhã cedo e falar para o meu Senhor pelo que Ele fez por mim. Um homem pecador, falho, errante, um homem que era réu de juízo, já estava condenado. Ele me deu a oportunidade da salvação. E eu confesso para os irmãos que eu não tinha mais esperança. Mas só Deus sabe quantas vezes dentro da minha casa bêbada eu pedi ao Senhor: Senhor, me tira daquela vida, me tira dessa vida. Me tira, Senhor, não deixa eu morrer. Porque sabe o que acontece, irmão? Quando você conhece a verdade, você sabe para onde vai. Se morrer sem Cristo é muito doloroso. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me livre. Uma certa noite, acordou, dormi cedo, muito bêbado, dormi cedo, e uma madrugada acordei desesperado, sabe assim, eu estava com calafrio, suando frio. Eu senti que era o dia de morrer naquele dia. Eu saí para lá fora e comecei a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E o Senhor me ouviu naquele dia. Hoje estou aqui para a glória, para o louvor do meu Senhor. Hoje eu vivo para a glória, para a honra dele. Eu vivo para Ele. Eu vivo para o adorar, para o exaltar e para glorificar o nome dEle. Eu vivo para a honra dEle, eu vivo para Ele. E Deus sabe que eu não estou de hipocrisia com os irmãos aqui, porque eu não estou aqui falando. Deus sabe que eu vivo para Ele. E para me encerrar minha oportunidade, eu queria que os irmãos lessem Romanos 8 comigo, que é muito maravilhoso. Vou falar do amor dele mais uma vez. Vamos lá, Romanos 8, no verso 31. Romanos 8, 31. Eu gosto muito de falar desse daqui, eu me identifico muito com isso aqui. É muito bom.
Olha só, irmão, para vocês entenderem que o amor dele nos alcançou, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Vamos ler, está lá. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus em quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Vamos ver quem nos separa do amor de Cristo? Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nós estamos guardados pessoa de Cristo Jesus. Queria que os irmãos pudessem ficar de pé para a gente poder orar, para me entregar uma oportunidade. Pode ir. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor. Rendemos louvores, rendemos graças, te exaltamos e glorificamos o seu nome, Senhor, nessa noite, Senhor. Levantamos voz de oração, voz de gratidão, voz de louvor ao Senhor nessa noite, Senhor. Levantamos voz de adoração ao Senhor nessa noite, declarando o nosso amor, nossa dependência pelo Senhor. Nós declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Como diz a Tua palavra, nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade desse dia, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para falar do seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Eu te rendo graça, te rendo louvores e te agradeço, Senhor, por tudo. No nome de Jesus que eu oro e no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia, que Deus continue abençoando o diácono Alexandre, a sua família, seu ministério. Aleluia, irmãos, eu senti no coração de pedir o que está pedindo o pastor para estar ungindo as mãos dos irmãos. Sabemos que as nossas mãos são abençoadas. Quando você chegar no seu lar, seu esposo ou algum familiar ainda não aceitou a Cristo, você aperta a mão dele, abraça, o abençoa. Até bem no meio do caminho, se você encontrar um amigo, alguém conhecido, ou se alguém te dá para você, aperta e abençoa, seja um neto, um sobrinho, algum familiar. E vai com as mãos abençoadas para casa, dia de domingo, e tenha uma semana abençoada, amém? Assim o pastor vai estar orando, vai estar ungindo as mãos dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar cumprimentando a congregação. Logo após estar passando, o pastor está passando as considerações finais.
Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto de louvor e adoração, ao qual o Senhor nos concedeu essa oportunidade única de estar na Tua presença, Senhor, o adorando, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Te agradecemos e prestamos a Ti, Senhor, toda a gratidão, Senhor, do íntimo do nosso coração, porque a Tua palavra diz sempre, Senhor, nada, Senhor, podemos fazer. E a Tua palavra diz que a vontade de Te adorar vem do Senhor, e sabemos que o Senhor então se alegrou nesta noite com a nossa adoração, com o nosso louvor a Ti. Pai querido e amado Senhor, nosso pastor está ungindo as mãos, Senhor, dos meus irmãos. Pai querido e amado Senhor, que ele venha sair daqui com a mão ungida, Senhor, e abençoado. Que aonde ele tocar as suas mãos, que venha ser abençoado. Que venha ser, Pai querido e amado, próximo, Senhor, honra e abençoa e multiplica, Senhor. Assim, Senhor, abençoando as obras das mãos dos meus irmãos. Que aonde eles tocar, Senhor, que sejam bênçãos, Pai querido e amado. Pai querido, Senhor, que aonde eles tocar, Senhor, que seja, Senhor, abençoado, meu Pai. Que, Senhor, Deus de poder, que algo venha a acontecer, porque não é, Senhor, um óleo qualquer, não é, Pai querido, amado, um azeite qualquer, mas é, Pai querido, amado, Senhor, um azeite, o qual, Deus de poder e glória, ungido no altar do Senhor, meu Pai. E sabemos, Pai querido, amado, Senhor, não, o Senhor derrama óleo nenhum, Pai querido, amado, Senhor, em coisas em vão. O Senhor tem propósito, o Senhor sabe. Então, Pai querido, amado, Senhor, seja com cada um dos meus irmãos, Senhor, aonde eles tocar as suas mãos, que venha ser abençoado, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar vidas, Pai, que venha transformar ambiente, meu Pai, que seja diferente, Pai, que trabalhe essa semana para meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, meu Pai. Eu te entrego, Senhor, a cada criancinha, Senhor, em tuas mãos. Toma essas crianças, Pai, querido, amado, Senhor, no seu lar. Toma essas crianças na ida, Senhor, na volta, Senhor, das suas escolas. Pai, querido, amado, prepara o futuro dessas crianças, Senhor, na tua presença. Toma a sua escola, toma a faculdade, Senhor, toma um projeto de emprego, um projeto familiar, projeto, Senhor, ministerial, que o Senhor tem com essas crianças. Entrega tudo, Senhor, em tuas mãos. Toma, Senhor, cada jovem, Pai querido e amado. Continua usando esses jovens, Senhor, na tua presença, meu Pai. Continua levantando, Senhor, para pregar o teu evangelho, Senhor, o evangelho da verdade. Aqueles ao qual muitos já se acovardaram, Senhor, de apregoar, mas que o Senhor, Pai querido, vai usar cada jovem, Senhor, com poder e autoridade na tua palavra. Toma minhas irmãs, Senhor, Pai querido e amado. Toma meus irmãos, toma cada visitante nesta noite, Senhor, abençoa a cada um, Pai querido e amado, e que eles venham sair daqui nesta noite mais do que abençoado em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela presença dele neste lugar, pela vida da minha esposa, que está completando a primavera hoje. Para que Deus possa ser sempre com ela. Amém? Possa sempre guardar, né, sustentar a serva dele. Amém? Curva a sua cabeça, tá? Coloca a sua boa forma de concha. Terça-feira, teremos estudo bíblico. Amém? Não falte, vem buscar a presença de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Orou pelo final já, Pedro? Orou? Olha você pelo final agora. Vem, curva essa cabeça, tá? Coloque-se na forma de concha. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações e comunhão com o Espírito Santo possam ser com todos aqueles que aguardam e esperam a volta do Senhor. A igreja diga: vai em paz, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e te guarde sempre. Amém?